Olá, começa agora mais um Corneta Grêmio, com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Juntos nós vamos debater tudo sobre o Grêmio, performance, estatísticas, esquemas táticos, escalações, enfim, tudo que é possível sobre Grêmio. Tudo bem, Jason? Tudo bem, Roberto. E hoje um pouco mais aliviado, né? Um pouco mais Mas aliviado, esperançoso, diria. sim, hoje tivemos Bahia e Grêmio, né? O Grêmio, eu vou dar as escalações aqui que eu acho que é um bom início para começar a debater, tá, Jason? O Grêmio Certo. foi com Vanderlei, Cortez, David Braz, Kahneman estava suspenso, Paulo Miranda, Jeromel também suspenso, né? Orejuela, Matheus Henrique, Mendes, Everton, Isaac e Alisson e Diego Souza. Tá? Entrou no decorrer da partida o Gui Azevedo, o Rodrigues, zagueiro, o Rildo e o Luiz Fernando e no finalzinho Lucas Silva. Diz uma coisa disso, qual foi a impressão que tu teve dessa partida de hoje? Bom, a partida de hoje, o time teve uma posse de bola, do meu ponto de vista, mais ofensiva, o que foi bom. Não foi aquela posse de bola, quase uma posse de bola falsa, né? Ficar tocando a bola de lado sem objetividade, né? Sem avançar. E hoje não, né? Então, o primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. E também individualmente o time melhorou. Então, os atletas que erravam alguns passes curtos, por exemplo, nos jogos anteriores, nesse jogo acertou. Nesse jogo teve triangulação, nesse jogo teve jogada ensaiada. Então, alguns pontos positivos, né? E aí vale a reflexão, por que será essa oscilação no desempenho do Grêmio, né? Lógico, considerando o contexto, né, da pandemia, da parada e tudo mais, né? Isso já está intrínseco ali no pensamento, né? Então, assim, mas igual alguns times mostram uma evolução, né? Evolução física e evolução tática, né? Sim. Alguns times começaram a crescer e o Grêmio, no momento, começou a cair o ritmo, né? A cair o nível, né? Então, o questionamento que fica é justamente esse: por que oscilação, né? Será que é acomodação? Será que daqui a pouco é um processo de renovação dos jogadores? É um processo de confiança também, né? Dos jogadores ganharem um pouco mais de confiança, e aí tudo conspirar, enfim. O Renato também, que muitas vezes a grande parte da torcida discute a permanência, né? Que, ao meu ver, eu sou fã do Renato, né? E só que eu vejo pouco repertório durante os jogos, né? Até confesso que ultimamente tenho percebido um pouco menos aquela situação de, bom, tá perdendo o jogo, começa a tirar jogadores de outras posições e empilhar atacante, fica um amontoado de jogador sem posicionamento definido, enfim, isso em alguns momentos já ocorreu, né? Então é essa dúvida que fica, né? Mas é um ídolo, né, cara? Então a gente sempre vai dar uma força, né? Agora com essa vitória é bom, oxigena, né? Em meio a tantas especulações aí, mas dá uma oxigenada no ambiente, né? E coloca jogadores aí para tentar buscar um destaque. Darlan, por exemplo, hoje fez um gol, foi muito melhor na partida, né, do que outras. E, né, então tem que ter paciência, mas as categorias de base, elas devem estar presentes, né? Tem é necessário tanto para a formação de time competitivo, né, para ganhar títulos e para fazer caixa, né? Então é um contexto. Deixa eu corrigir porque eu tive a impressão, como a gente está online, né? E muitas vezes tem a inconsistência da internet. Na hora que eu estava lendo a escalação, eu vi uma falha na hora que eu falei o Darlan, que é o Mas Darlan Mendes. Darlan Mendes, não, mas eu vi que tu falaste, mas eu deixei porque é sobre o nome dele, né? Sim, Então tá mas deu tudo para certo. ouvir, como eu não sei se deu para ouvir Darlan Mendes, correção. Eu concordo com tudo que tu falou até agora, né?
Acredito também assim que num jogo como esse, que para mim é um jogo totalmente atípico, com expulsões, com times desfalcados, com o Bahia sem um técnico ainda efetivo, né? O Mano já acertou, mas ainda não assumiu, né? Tá com o interino, então é difícil falar em progressão do time ou evolução, mas eu vi alguma melhora sim. Eu vi o Grêmio um pouquinho mais veloz, o Grêmio articulando um pouco mais rápido, que é o que a gente espera, né? Eu vi os jogadores se procurando mais nas tabelas, jogadas ensaiadas, como tu mesmo colocou. Só fiquei preocupado com a questão, né, que a gente está debatendo aqui. O Vanderlei, para muitos, foi tido como o melhor em campo, né? Isso quer dizer que então o Grêmio teve trabalho ali atrás. Pode-se explicar porque foi um quarteto defensivo novo? Acho que sim, né? Não é o quarteto titular, mas são jogadores que já jogam há tempo, né? Jogadores, tirando o Orejuela, o Cortez é um jogador bastante defensivo, então para mim não explicaria muito, né? Por que o Vanderlei teve tanto trabalho, né? Isso me preocupou um pouco, porque eu esperava, apesar de que o Bahia é um time que propõe o jogo, eu esperava não ter tanto trabalho, porque nos outros jogos, se a gente for analisar assim num todo, o Vanderlei praticamente não sujava o uniforme, né? E hoje não, hoje ele teve que trabalhar. Como é que tu vê isso? Tu acha que é normal? É uma questão de entrosamento? O que está faltando ali para o Grêmio se encaixar nesse esquema defensivo disso? A defesa, por mais que joguem juntos durante o jogo mesmo, por mais que treinem juntos, né, melhor dizendo, e durante o jogo são momentos diferentes, né? Talvez o entrosamento possa interferir nesse sentido, né? O David Braz é um bom zagueiro, mas agora, falando na defesa, eu me recordo, essas defesas do Vanderlei, algumas foram de contra-ataque também, né? Então, quando tu te expõe mais, quando tu joga no campo do adversário, tentando progredir com a bola, né? Eventualmente tem o risco de errar um passe e tomar um contra-ataque. E aí é o contra-ataque que no polo aquático, né, a gente fala, o contra-ataque defensivo no futebol é o mesmo. O contra-ataque defensivo é a recomposição, né? É a recomposição defensiva. Então, essa recomposição às vezes também pode não ser muito eficiente, às vezes pode ser eficiente, mas em função, acredito que dos contra-ataques que o Grêmio proporcionou, inclusive a expulsão do Matheus Henrique também foi um contra-ataque, né? Sim. Pode ter, e o Bahia realmente, o Bahia tem um time organizado, né? Apesar das oscilações e troca de técnico, de comando, né? Mas o Bahia é um time organizado, tem qualidade, tem um Rodriguinho que articula bem, tem o Elber que é veloz e oscila, tem jogos que ele joga muito bem, outros que ele erra gol embaixo do gol praticamente. Tem o Gilberto, né, que é um centroavante que é perigoso, é veterano, é da posição, né? Então é um time que chega ao alvo, né? Então eu quero dizer que no contra-ataque, nos contra-ataques, o Bahia exigiu do Vanderlei e o Vanderlei correspondeu bem. E é importante porque o Vanderlei também, parte, né, da torcida não confia ou confia parcialmente, né? Então porque o Marcelo Groy, ele marcou uma geração, marcou uma época, né? Então para o goleiro, o nosso parâmetro totalmente um outsider, né? O cara fora da curva, que é o Marcelo Groy, né? O goleiro que ele se transformou, que é aquele goleiro que tu confiava tranquilamente, né? É diferente, então acho que também é um processo, né? O Vanderlei jogar mais com a camiseta do Grêmio, né? E alguns jogos importantes ele poder atuar de uma forma bem significativa ali, né? Acho que é mais ou menos nisso. Não, mas eu acho que tu tocou num ponto interessante, porque assim, pra mim, o goleiro talvez seja o futebol no todo se modificou bastante e evoluiu, mas o goleiro a parte
que mais evoluiu para mim foi a parte dos goleiros, tanto na preparação, no treinamento, no desempenho. E eu vou te dizer o porquê que eu tenho essa impressão, e que ela é bem fácil de se revelar. Porque eu praticamente vi todos os goleiros que hoje se diz ser os melhores de todos os tempos dos seus times, dos seus clubes, das suas seleções, né? Se fala do Neuer como o melhor de todos os tempos da seleção, se fala do Marcos do Palmeiras como o melhor de todos os tempos, Rogério Ceni no São Paulo é o melhor de todos os tempos. Aqui no Grêmio a gente tem algumas discussões, né? Mas vamos lá, Darley deve ter sido o melhor de todos os tempos no Grêmio. Atlético Mineiro, né? Vitor, ontem os comentaristas diziam na hora do jogo, talvez o goleiro, e provavelmente o melhor goleiro de todos os tempos, ou seja, é uma coisa nova que a gente está acompanhando. E para mim é bem visível dos jogos que eu me lembro de ver dos anos 90, até nos 2000 para cá, a diferença é muito grande. Bolas que os goleiros antes não buscavam, agora eles já estão buscando, né? Vamos lembrar daquela defesa até antiga do Rogério Ceni lá no Mundial, que foi no ângulo, né? E o Rogério Ceni busca aquela bola muito difícil que no passado provavelmente um goleiro não buscaria, né? E outro fator que eu acho que aí talvez seja uma questão, que no Brasil tudo é mais lento, né? Inclusive essa evolução dos goleiros. Um exemplo é que o Vanderlei veio pro Grêmio porque perde espaço no Santos com o São Paulo porque não jogava com os pés. E aí ele vem pro Grêmio, talvez tenha essa discussão, porque ele realmente, nessa questão, ele ainda não é um goleiro 100% moderno, né? Precisa ainda melhorar bastante coisa, mas na parte, quando ele é exigido de defesa, nesta volta, para mim, ele é um dos melhores goleiros. Porque a gente viu o Everton falhar no Palmeiras, no momento importante de um clássico. Nós vimos o Cássio, também goleiro, né, como a gente falou agora há pouco, o melhor de todos os tempos do Corinthians, falhar também nessa volta. E até agora eu não me lembro, olha, do Vanderlei ter falhado. Então para mim isso é uma grande coisa, né? Porque quando a gente começa a ver numa volta de pandemia atípica, tanto tempo parado, um goleiro que não falha, eu já fiquei um pouco mais contente de ver ele, né, nos representando. Jason, o que tu acha? Vou falando das estatísticas aqui do jogo, porque eu acho que isso ilustra bem tudo que a gente já tem falado sobre o jogo, né? Então sim, foi o jogo 2-0 pro Grêmio, né? Lá na Bahia. Chutes totais, Bahia 17, Grêmio 18, foi bem equilibrado, o Grêmio teve um a mais. Chutes no gol, 6 do Bahia e 6 do Grêmio, então foi um empate em chutes no gol. Posse de bola, 51 do Bahia, 49 do Grêmio, outro equilíbrio. Passes, 4-7-1 do Bahia, 4-7-6 do Grêmio, de novo, uma diferença só de 5 passes em todo o jogo, impressionante. Precisão de passe, 91% do Bahia, 87% do Grêmio, e aí o Grêmio ficou mais tempo com o jogador a menos, talvez se explique por isso. Faltas, o Bahia fez mais faltas, fez 12 e o Grêmio fez 9. Cartões amarelos, o Bahia teve 1, o Grêmio teve 2. Cartões vermelhos, 1-1. Impedimentos, o Bahia teve 1, o Grêmio teve 2. E escanteios, 8 para o Bahia. Então mais uma vez o Grêmio sofreu com bastante escanteio, muita bola na área. E o Grêmio só teve 4 escanteios. Então assim, a estatística às vezes parece que não mostra muito o que foi o jogo, né? O que tu acha? Foi mais ou menos o que tu viu da partida? Esse equilíbrio? Um pouco sim, foi um jogo equilibrado, mas o jogo do Bahia foi um jogo muito de contra-ataque, né? O Grêmio jogou muito no campo do Bahia, então o Grêmio jogou no campo do Bahia e chegou, né? Finalizou, teve chances, né? Fez 2 gols e o Bahia também teve chances de marcar, né? O jogo do Grêmio... Muitas. O jogo quando estava 1-0, o Bahia teve chance de empatar com o Gilberto, né? Contra-ataque, defesa do Vanderlei. Então, assim, o Bahia foi perigoso, porém menos com a bola no pé. Então, realmente, o jogo foi equilibrado. O jogo foi bem equilibrado. O que me chamou a atenção também, que é o que está todo mundo querendo ver no Grêmio, né? Como vai ser essa questão agora sem Everton Cebolinha. Eu acho que o Everton, que chegou agora, está evoluindo.
mas ainda não é aquele jogador ponta, né? Aquele ponta agudo que às vezes entra pelo meio, mas faz muita jogada de fundo, né? O que facilita as articulações gerais, né? Principalmente para o Grêmio, que na outra extrema tem o Alisson como um jogador que costuma entrar mais por dentro, né? E hoje ficou bem visível isso. Como ele tendo um lateral como o Orejuela faz a ponta e ele fazendo essa parte de por dentro ali, como isso ajuda, como isso enriquece o Grêmio, né? A dificuldade que o Grêmio tinha antes com os outros laterais, que eram laterais que ficavam mais, e aí o Grêmio ficava só com o Alisson tentando por dentro, às vezes tentando improvisar por fora, que não é muito dele, mas acabava que não trazia muito perigo, é facilmente marcável, né? Ontem, inclusive, eu vi um comentário a respeito disso muito interessante do Muricy que foi técnico, então ele sabe muito bem, né? Que ele dizendo que essa é uma das maiores armas dos times hoje, né? Porque se tu tiver 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante no meio, aquela linha de 4 defensiva marca fácil. Então é importante essa mobilidade, e quando ele falava do caso do Flamengo, né? Dos jogadores do ataque que se mobilizam às vezes para ponta, às vezes pelo meio, às vezes por dentro. Tu tem a Arrascaeta às vezes caindo pelo meio, às vezes por dentro, Everton Ribeiro às vezes pela ponta, às vezes pelo meio, e os atacantes abrindo para eles entrar, e vice-versa, né? Como é importante isso para poder quebrar essa linha de 4 jogadores, que é uma dificuldade que eu tenho visto no Grêmio, né? O Grêmio ele vai tentando atacar com aqueles blocos de 3. Se o Orejuela não está num dia inspirado para ultrapassar, não acontece muita coisa, porque é 3 contra 4. Se no lado esquerdo, né, a gente sabe que o nosso lateral esquerdo, seja qual for que tiver, mas principalmente o Cortez, ele não vai muito à linha de fundo, né? Quando estava o Everton, dizia-se que isso já era pensado, porque o Everton é um cara que é muito agudo, muito para frente, mas na fase defensiva eu vi o Everton voltar sempre muito para ajudar, então não sei até que ponto isso se aplica. O Everton que chegou também, estou vendo ele voltar muito para ajudar o Cortez ali, isso também me preocupa, né? Se o Cortez vai ficar, então ele fica e alguém tem que subir para dar essa fase ofensiva para o Grêmio e segurar os marcadores lá, né? Então tem essas questões que o Grêmio tem que ajustar. O que para mim foi positivo? O Luiz Fernando. O Luiz Fernando na ponta hoje funcionou muito bem. Gostei de ver ele. Foi para mim a melhor entrada que ele já teve no Grêmio. Ele entrou e em questão de 2 minutos ele deu 2 chutes a gol. E no mesmo lance ele deu 2 chutes. Então no final foram 3 chutes. 2 ataques, 3 chutes a gol com minutos em campo. Teve uma arrancada de contra-ataque que ele fez muito bem. Ele saiu atrás do zagueiro e venceu o zagueiro do meio campo. O zagueiro não conseguiu segurar ele. Para não ser expulso, o zagueiro tentou dar uma puxada nele, mas não puxou muito forte. Ele foi para a cara do gol, a primeira jogada dele, chutou e o goleiro defendeu e ela quase entrou ainda. Foi escanteio, linha de fundo, né? Então quer dizer, o Grêmio não quer dizer que vai ficar na mão de PP só e do Everton. Tem mais esse jogador que é bom, pode ser uma surpresa aí, né? Hoje tive notícias que o PP, a princípio o Romildo, na entrevista que deu, disse que dificilmente veio de PP, que é uma boa notícia para nós, né? Uma vez que o PP é o único ponta, hoje talvez agora esse jogador Luiz Fernando seja outro ponta, e que ele disse que só se for uma proposta muito boa, porque ele, como ele mesmo disse, e é verdade, né? Eu não posso segurar sonho de jogador nenhum. Se vier uma proposta muito boa e o PP quiser ir e precisar ir, ele vai. Mas a princípio essa proposta que veio não é a melhor, então não vamos se desfazer do PP, até porque a gente já vendeu o Everton, não precisa fazer mais venda nenhuma, segundo ele, esse ano. Que eu acho que já é uma boa notícia, né, para o Grêmio. O que tu achou do Darlan hoje, Jason? Darlan, eu vejo ele como um jogador em formação, né? Não sei qual é a idade exata do Darlan, mas ele é um jogador canhoto, né? Bom de bola, é habilidoso, tem um passe curto bom, tem um passe longo bom também, chuta bem a gol hoje, né? Foi prova disso, ele pegou uma bola muito bem de primeira, né? Deitou o corpo certinho, peito do pé na bola, um golaço. Ele é habilidoso, né? Ele tem, só que eu vejo que alguns erros de passes, assim como o Matheus Henrique comete esses erros por vezes, né?
aquele passe arriscado demais, entendeu? Às vezes o passe tentar fazer o mais difícil, né? Achar um passe numa linha que está mais apertada e não fazer o mais simples, né? Acertar, achar um passe mais curto de repente, né? E se movimentar, né? Passar e se movimentar e assim vai. Então às vezes falta um pouco isso, mas assim é um jogador de muito potencial, tanto que eu ainda perco meu tempo acompanhando especulações na internet ainda, né, de canais, até vamos dar os créditos aí, o César Cidade Dias, entre outros aí, e das notícias do Grêmio, de contratações, e esse Wellington Martins eu não vejo por que contratar esse jogador, né, por exemplo. Eu prefiro dar oportunidade para o Darlan, por exemplo, que é da base, né? Tem outros volantes também da base, aquele time de transição do Campeonato Gaúcho, muitos jogadores bons, né? Eu acho que nesse sentido é uma contratação que não sei se valeria a pena, né? Não sei se valeria a pena. O Lucas Silva eu acho que é um momento, daqui a pouco vai ter um momento que ele vai voltar ao bom futebol, porque ele joga melhor, né? Ele agora realmente ele está muito lento, está muito passe de lado, né? Então mudou um pouco, né? Acho que faz parte, né? A oscilação no desempenho individual, acho que esse é o grande desafio, né? Manter um alto padrão né, de desempenho. Então eu vejo que o Darlan é um grande jogador, e o Grêmio tem que dar oportunidade para o volante da base. Foi assim com o Wallace, né? Que foi muito importante. Foi assim com o Arthur, né? E agora com o Matheus. O Matheus também joga muito bem, né? Ele vem de algumas oscilações também de desempenhos abaixo do que ele pode apresentar. Tanto que jogos pela seleção de base, ele é o capitão do time, ele ataca, ele defende, então tem muito potencial. Eu acho assim, se for para contratar, tem que ser jogador que vai resolver. O Luiz Fernando, agora já aproveitando o gancho, né, e passando do Darlan e falando do Luiz Fernando, é um bom jogador. Assim, no Grêmio ele teve pouco tempo para jogar. No Botafogo eu lembro que até em conversas nossas, em resenha nossa aí, eu comentei e falei, pô, cara, Luiz Fernando do Botafogo me servia. Porque é um cara rápido, um cara, né, tem o drible, né, ele não fica refém do passe lateral, não, ele vai para cima. Diferente do Alisson, o Alisson dribla, mas ele vai sempre buscar primeiro o passe. O Luiz Fernando não, o Luiz Fernando já vai para dentro. Então, foi uma boa contratação para grupo, né? Mas eu acho que a melhor contratação foi a renovação do Ferreira. Acho que o Ferreira é um grande jogador, vai dar muito certo. Nível TT, né? O TT também, que foi um grande jogador que nós não conseguimos ver jogar no time principal. Eu acho que o Ferreira é a grande contratação. Imagina aí, uma ponta Ferreira, na outra PP, o meia, né? Porque eu acho que ainda o Jean-Pierre é volante, mas, né? Um meia e o Diego Souza. Então é um bom ataque. E o Diego Souza é muito inteligente jogando, né? Ele deu uma casquinha hoje, jogada ensaiada. Realmente tem que apoiar, porque o cara realmente joga bola, né? Sem dúvida, no podcast passado, inclusive, a gente trouxe alguns números dele. Ele é responsável por mais de 30% dos gols do Grêmio. Se a gente for contar com as participações dele ainda em assistência, deve dar muito mais. Hoje, por exemplo, foi uma assistência dele, ali de cabeça, né? Então, quer dizer, para mim, é a grande contratação do ano, né? Tá suprindo bastante essa falta que o Everton está fazendo e que já era esperado, né? Isso era uma coisa que a gente conversava muito, né, Jason, dessa preocupação de até quando o Everton é o jogador que está segurando a barra do Grêmio. E ainda tem essa preocupação, porque o Everton, infelizmente, por algum motivo, na minha visão, ele é muito subestimado, porque o Everton, na história do Grêmio, por exemplo, ele é o segundo jogador a fazer gol em mundiais. Só ele e o Renato fizeram gol em mundial pelo Grêmio. O Everton entrou na seleção com uma barra pesadíssima no lugar do Neymar e segurou a onda. E para mim, e para todo mundo, acho que foi o melhor jogador daquela Copa América, onde o Brasil foi campeão depois de muito tempo de não ser campeão de nada, né? Então, quer dizer, o Everton mandou muito bem. Aproveitando o teu gancho, né,
Estava pesquisando aqui, Darlan ele tem 22 anos. 22 anos. Novo. E eu acho que tanto o Darlan como o Matheus, eles sofrem do mesmo problema. Que a gente sabe que hoje em dia, diferente do passado, os jogadores trazem muitas coisas de fora, que é um problema para o técnico que tem que fazer essa gestão. Então eu acredito que tanto o Darlan como o Matheus Henrique sofrem dessa questão de querer fazer algo diferente para ser igual ao Arthur. Porque é isso que fez o Arthur ir para o exterior. Provavelmente a gente sabe como é que é empresário, esses staffs dos jogadores devem chegar lá e dizer: cara, não dá passezinho pro lado, tenta fazer o diferente, tenta fazer gol, tenta fazer lançamento, tenta ser o craque do jogo, porque é isso que vai te garantir depois um bom contrato, é isso que te vai garantir depois um sucesso, né, na carreira. Isso muitas vezes pode atrapalhar, né, Jason? Porque a gente sabe que o futebol, 90% do futebol para mim é fazer o mais fácil. E às vezes o mais fácil é o mais bonito, né? Uma jogada de pé em pé que chega no gol, né, bem articulada, que é o mais fácil, pode dar um resultado muito melhor. E é isso que eles deveriam ouvir, né? Tenta tocar mais na bola, tenta jogar mais perto das linhas e não tenta fazer algo diferente, tenta ser o melhor do campo todo jogo. Isso só dá pressão e só atrapalha, né? O Grêmio, que é uma fábrica de jogadores daquela posição, Wallace, Arthur, Darlan, Matheus, e pra mim aí, mérito da presença do Maicon ali. Não é à toa que quando tem jogadores, e esse é um investimento talvez intangível, né? O quanto é importante ter hoje o Diego Souza como centroavante para inspirar aquela gurizada da base que vai ver ele jogar, que vai se inspirar nele, que vai aprender vendo com ele e conversando com ele. O quanto que é importante ter o Michael, o quanto que é importante ter o Jeromel e Kahneman para médio e longo prazo nessa formação de jogador. Isso pouco se fala. Às vezes vale a pena tu ter esses jogadores, né, que te oneram um pouco mais ali na questão de salário e investimento, mas esse retorno, por exemplo, pouco é falado, né? Porque não pode ser uma coincidência, depois que chegou o Maicon, a gente ter tido tantos volantes e tantos meias de ligação, como chamam aí, vários nomes diferentes, né? De qualidade e se destacando, né, em todos esses anos do Grêmio. E tanto é que temos o Tassiano saindo do Grêmio a princípio, né? Tá bem encaminhada a ida dele para o Santos. O que tu acha disso? Tava difícil mesmo de encaixar o Tassiano ali? Pois é, Roberto, o Tassiano ele teve algumas oportunidades aí no passado, até em alguns bons momentos. Ele, na verdade, a posição de origem dele é meio atacante, ele é o 10, né? A posição dele original é pelo menos que ele se destacou no Boa Vista. E no Grêmio ele muitas vezes jogou de volante, primeiro volante, segundo volante, Ponta. meio-campista, ponta, até como falso 9, provavelmente. E então, né, ele teve as oportunidades e às vezes é bom mudar os ares, assim, né? Lógico, ele é um jogador importante, mas eu vejo muito o lado dele, né, também, né, querendo jogar e ele não conseguiu se firmar, né? Não conseguiu se firmar, assim como o Marinho, que está muito bem no Santos e no Grêmio não conseguiu. O Tassiano da mesma forma. Embora o Grêmio agora precise ainda mais de um meio-campista, né? Ou investir pesado na formação e ter paciência nesse processo de formação aí. E eu não entendo algumas coisas também que eu não entendo no futebol, né, cara? Que é incrível que eu não entendo. Tem um volante da base do Grêmio, que é o Vitor Bobsin, que todo mundo fala, que é um volante, que é canhoto, que joga, que defende bem, que ataca bem, tem habilidade. E eu não entendo porque ele não teve nenhuma chance ainda, né? Nem no banco de reservas, né? Daqui a pouco entrar ali 5 minutinhos, né? 10 minutinhos. Porque eu não entendo aí, isso que é o que é a parte ruim do futebol, né? É a parte que é a padrinhagem, o empresário, né? As finanças, né? O dinheiro, né, cara? Isso aí que é o lado ruim do futebol, porque por muitas vezes não estou afirmando que seja esse o motivo do Vitor Bobsin ter oportunidade, porque eu não estou no dia a dia do clube, né? Seria muito
leviano da minha parte falar, né, algo a respeito, mas é mais realmente uma curiosidade e uma lamentação como torcedor de repente um volante que sempre se ouviu falar muito bem não ter oportunidade nem no Campeonato Gaúcho. E daqui a pouco ele está saindo aí, indo para outro clube e se destacando, né? Então por que isso, né? Eu acho que esse olhar para a base ah, e, e olhar para o jogador e ver apenas o jogador e não todo o contexto. Entendo que algumas questões comerciais são importantes. Tu tens um jogador, como foi o Ferreira agora, e estava se destacando realmente, tem que renovar o contrato também. O clube tem que se preservar, né? Mas tentar olhar com os olhos realmente de avaliar o desempenho melhor, entendeu? Eu acho que aí é um ponto importante. E aí sim o Grêmio poderia ter grandes jogadores e no meio campo, que é onde a gente tem discutido, que o Maicon ele já está ficando mais veterano e realmente falta pelo menos hoje até pensamos aí, eu tenho uma ideia de daqui a pouco puxar o Robinho para volante, né, o Robinho com o Matheus Henrique, daqui a pouco é uma alternativa, uma situação do jogo, mas sem dúvidas, eu acho que o meio campo é uma posição importante. E até aproveitando, né, tua fala aí sobre o meio-campo, né, com a saída do Tassiano, provável saída do Tassiano, sabe como é que começa? Tudo começa a ventilar e as pessoas começam a querer encaixar as peças. Já se está discutindo a questão do contrato do Juliano está acabando lá fora. Talvez o Grêmio esteja dispensando alguém do meio-campo porque quer trazer o Juliano, que também é um cara que pode jogar de volante, pode jogar na ponta, pode jogar na meia, enfim. Mesmo no Grêmio já fez todas essas funções, né? Então já começa a se falar do Juliano no Grêmio. Isso eu vou querer que depois a gente debata um pouco. Será que encaixa, será que não encaixa? Se vier é uma boa, não é? Voltar um pouquinho lá no que tu falou sobre o Ferreira. Eu acho que assim, ó, o azar do Palmeiras e do jogador do Palmeiras, eu acho que foi a grande sorte do Grêmio, porque eu estava preocupado. Eu acho que no podcast passado a gente falou sobre isso. Com tanto jogador que o Grêmio precisa, por que o Grêmio está insistindo no Diogo Barbosa, né? E para piorar ainda, que eu acho que foi uma coisa que a gente não tocou, não teve tempo de tocar, trocar o Diogo Barbosa pelo Ferreira, né? É uma coisa que para mim não cabe nem se discutir, porque é uma posição que o Grêmio está carente, né? As laterais ali do ataque, os pontas, né? Não é uma posição que eu vejo o Grêmio tão mal as laterais. O Grêmio está bem de lateral e na pior hipótese, né, pode até trazer alguém da base, como já tem vindo gente boa da base lateral, né? Tu vai trazer um cara que já não está tão bem no Palmeiras para cá, mandar um ponta, que é algo raro hoje, um ponta esquerda com a qualidade do Ferreira. Isso me preocupou bastante. Então, que bom. Pena que o jogador se machucou, né? Rompeu, se eu não me engano, o ligamento cruzado, o lateral do Palmeiras. E aí, como o Palmeiras ia ficar só com o lateral hoje, que hoje é o Vina, né? Isso. O que tem sido mais relacionado. E ficaria sem um reserva. O Diogo Barbosa vai acabar ficando por causa disso. E isso foi o que forçou o Grêmio e o Ferreirinha a se acertar. Porque o Ferreirinha queria ir, né? O Grêmio, pelo jeito, também não estava muito afim de permanecer com ele, aceitando inclusive o Diogo Barbosa para poder desenrolar isso. Eu não estava gostando dessa ideia. Que bom que foi por outro caminho, espero que dê certo. Juliano, Jason, o que tu acha? Encaixa, não encaixa? É um grande jogador, mas eu vi uma notícia hoje, acho que também no canal do César Cidade Dias no YouTube. Ele disse que o Juliano, ele teve contato com o empresário do Juliano e o Juliano na verdade terminou a temporada, né? Não que ele esteja livre, ele vai ficar livre mais adiante, se eu não me engano. Então, e o Palmeiras é um clube que sondou o Juliano para saber a situação, né? Mas, lógico, se viesse, realmente seria um grande reforço, e de repente ele poderia atuar em qualquer posição no meio campo, né? Tanto, imagina, o meio campo com Juliano
né, na função ali do 10, e o Jean-Pierre de volante com o Matheus Henrique. Então, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Juliano, Ferreira, PP e Diego Souza. Tá ruim esse time? Tá Né? ótimo. Eu acho que começou a se ventilar mais a saída do Juliano lá do Al Nassr, porque teve a chegada do Pity Martinez, né? E aí o que se ventila é que ele não gostou muito, porque teoricamente onde chega o Pity Martinez vai jogar o Pity Martinez. E ele não está muito afim de ficar no Al Nassr na reserva. Então diz que ele já começou a articular para sair do Al Nassr, já que eles contrataram um jogador para a posição. Então já se falou que o Inter está interessado, o Grêmio está interessado, o Palmeiras nem se fala, né? Acho que o Palmeiras foi o primeiro a ficar interessado no jogador. Te confesso que me preocupa a questão dos jogadores que eu tenho visto vir de fora desse futebol menos competitivo, digamos assim. Os jogadores, vamos lá, ao longo desse tempo aí nós tivemos muitos jogadores vindo de fora, né? Inclusive no Grêmio, e que acabaram não dando uma resposta positiva, e muito se tocou nessa situação, né, do jogador vindo de uma liga menos, digamos, menos competitiva, né? Sim. E quando chega aqui não consegue mais se adaptar, né? Vamos ver o Tardelli, foi um exemplo que muito se falou no início e eu prestei bem atenção. Vamos ver se o pessoal está certo mesmo. Será que impacta tanto um jogador vir de fora? E o Tardelli para mim foi um exemplo perfeito. Ricardo Goulart me decepcionou bastante no Palmeiras. No Palmeiras, né? Eu não gostei do que eu vi. Achei ele muito abaixo do que ele costumava apresentar aqui no Brasil, né, em termos de futebol. Então, realmente, quando a gente compara, por exemplo, né, os jogadores que ficaram aí, né, no Brasil, parece que mantém uma competitividade maior. O Conca nem chegou a jogar, né, no Flamengo. Não sei se isso também já é um sinal de que a coisa é tão ainda longe do ideal do profissionalismo lá fora que os caras rapidamente perdem preparo, rapidamente já se aposentam, porque é isso que me preocupa só no Juliano, mas ele tem um bom histórico, porque ele é um atleta, diferente de muitos jogadores, ele é um atleta, ele se cuida, acho que ele tem um bom caminho no futebol ainda, talvez fosse legal mesmo ver ele de novo aí, principalmente porque a gente está cada vez mais chegando à conclusão que talvez o Lucas Silva não seja o jogador para substituir o Maicon, né? Matheus Henrique é uma incógnita, né? Tem sobe e desce o tempo cada jogo. Darlan é uma aposta, ainda está se desenvolvendo. E da lateral, hoje o Orejuela foi bem elogiado pela crítica aí no jogo. O que tu acha ali da nossa lateral? É o Orejuela? É o Vitor que vai jogar ali? O que tu acha? O Orejuela, ele já fez no início, ele teve um início ruim no Grêmio, né? Em seguida, ele teve boas atuações, chegando na linha de fundo, tabelando, com velocidade, cruzando, e depois alguns jogos bem abaixo, né? E o último jogo foi assim, o cruzamento era nítido, que ele não sabia o momento de cruzar, de fazer o arco na bola para, né, jogar no segundo pau, ou no o cruzamento curto rasteiro, ou a bola na marca do pênalti, né? Então ele só jogava a bola para a área, ele não era um determinado tipo de cruzamento, né? Então isso aí preocupa, porque ele, né, é uma posição importante. O Vitor Ferraz, ele tem uma outra característica, ele vai muito por dentro, né? Ele vai muito por dentro, ele tabela bem, né? Mas ele vai muito por dentro. Ele não tem a profundidade que o Orejuela tem, né? No campo, ele não chega na linha de fundo com frequência. Guilherme Guedes também. O Guilherme Guedes eu vejo como um bom jogador. Ele já teve uma Série B pela Ponte Preta, acho que está na hora dele, né, de ter oportunidade. Então, de repente, o Diogo Barbosa, até onde eu sabia, estava tudo certo, mas, né, não sei se realmente vai ocorrer a negociação, mas o Diogo Barbosa é um bom lateral, não é um mau jogador. Porém, gastar um dinheiro agora com um lateral esquerdo, sendo que na base tem um lateral bom,
eu acho que vale a pena insistir, né? Se for realmente para colocar dinheiro na jogada, pensar num jogador, um camisa 10 que vai resolver, ou num centroavante que realmente é matador, entendeu? Aí vale a pena. Aí tem que gastar mesmo, entendeu? Dentro do orçamento ali, mas investir, né? Agora, um jogador a mais não tem porquê, né? Que é o caso dessa negociação do Wellington Martins no meio-campo, que até agora ele ia pro Corinthians e não vai mais, e aí vai voltar. Então, assim, eu penso assim, ó, de maneira, né, simples, né, sendo bem simplista. Se for para gastar um dinheiro, investe em jogador que vai resolver. Se não, aposta na base. Aposta na base. Se for trazer um jogador aí mediano, não precisa, entendeu? Exato, né? Hoje a gente já passou por praticamente todas as posições, né? No ataque, no meio, lateral. E a zaga disso, porque assim, tivemos uma notícia hoje não muito boa relacionada ao Kahneman, né? O Kahneman hoje não jogou porque estava suspenso, mas foi descoberto no Kahneman que a lesão dele é um pouquinho mais séria. Ele já certamente não jogará o próximo jogo do Brasileiro e ele é dúvida para Libertadores. Temos zagueiros ali reserva, reposição à altura para Libertadores. Como é que tu vê isso aí? E quem tu acha que tem que jogar no lugar do Kahneman? Pois é, boa pergunta, cara. Difícil mesmo, porque o Kahneman é um grande jogador, né? E com certeza faz falta, né? Ele tem uma combinação importante ali com o Jeromel. Mas tem o David Braz e tem o Paulo Miranda. Paulo Miranda é um bom zagueiro. E eu, de repente, colocaria o Paulo Miranda, mas acredito que o Renato vai colocar o David Braz. Hoje colocou o David Braz mais na esquerda e o Paulo Miranda na direita, porque o Paulo Miranda costuma jogar ali na direita e às vezes faz até lateral, né? Já fez pelo Grêmio, não fez muito bem, que foi naquele 5-0 do Flamengo, se eu não me engano. E, então o David Braz, que eu acho que joga tanto na direita como na esquerda, mas tem jogado mais ali na do Kahneman quando o Kahneman não tá. E aí eu te pergunto, sendo o David Braz eu fico um pouco mais tranquilo, mas o que tu acha? É isso mesmo? É o que tem, né? É o que tem. Eu acredito que daqui a pouco também seria interessante dar a oportunidade de ouvir falar no zagueiro da base, o Juan. Que já ouvi falar muito bem dele, assisti alguns jogos da Copa São Paulo, aqui na PUC teve algum torneio que eu não me recordo qual, mas que ele jogou muito bem. E vejo que é uma chance aí, mas contratar um zagueiro, acho que não sei se é tão necessário, né, nas prioridades, né? Eu acho que seria bom, mas acredito que tem que ver o que tem em casa e vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo. David Braz tem alguns lampejos, tem alguns lampejos. Por vezes ele joga bem e por vezes ele, hoje por exemplo, acredito que tenha sido ele, um contra-ataque que ele deu pro Bahia no primeiro tempo. Ele deu um passe, ou foi no segundo tempo, ele deu um passe e foi um contra-ataque, né? Bahia veio para dentro e acho que foi aquela oportunidade em que o Vanderlei fez uma defesa. Não me recordo qual foi o jogador, mas deu contra-ataque, né? Contra-ataque importante pro Bahia num erro de passe, né? Então é aquilo. Pode jogar muito bem, ele tem qualidade técnica, mas às vezes oscila, né? Nos momentos do jogo. Ele é um jogador que ele costuma arriscar bastante, né? Hoje o Grêmio estava com um jogador a menos e ele, em algum momento do jogo ali, ele estava na intermediária de ataque, né? Ele mesmo sendo zagueiro, ele estava ali naquela posição central onde fica o meia de ataque, tentando articular jogo, e eu fiquei bastante preocupado. Inclusive isso é um ponto que eu acho que é tão discutido, mas que sempre tem essa discussão, né? Técnicos mais arrojados, técnicos mais pragmáticos, né? E o Renato que parece que fica nesse limbo. Hoje eu te confesso que depois do que eu vi ontem, por exemplo, no jogo Santos e Atlético Mineiro, e que o Sampaoli me pareceu não querer abrir mão do esquema de jogo dele, e que não deu muito certo, né? Porque com um jogador a menos, tu querer jogar com as linhas adiantadas, né? É muito arriscado, ainda mais contra o Santos, que seria ofensivo.
Hoje eu já vi o Renato, logo depois da expulsão do Matheus Henrique, que eu achei um pouco precipitada, mas a gente sabe que faz parte, né? Às vezes a decisão do momento ali é muito rápida. Ele rapidamente alterou o time e já se tornou aquele técnico mais pragmático, né? Opa, tô ganhando o jogo, não vou me arriscar, né? Mas, em contrapartida, eu vi o time, como eu te falei, querendo mais. Eu vi o zagueiro no meio campo querendo articular, mesmo com o jogador a menos, né? Acho que não é uma partida para muitas análises, né? Uma partida bem atípica, né? O Bahia não vem bem, com o técnico interino, o Grêmio também não vem numa fase muito boa, com muitos empates e essas últimas derrotas, né? Mas me chamou a atenção, até voltando um pouco na questão do lateral, que tu comentou, né? Dos erros do nosso lateral direito Orejuela no último jogo, em momentos que tinha que cruzar. Hoje me chamou a atenção o Cortez. Teve uma jogada no segundo tempo que o Cortez estava dentro da área, ali na lateral, e ele tinha duas opções. Ou ele passava no primeiro pau rasteira, que é o que ele costuma fazer, ou ele tentava a jogada, isso com, olha, 15, 20 centímetros ainda até a linha de fundo. Ele preferiu ir à linha de fundo para tentar dar uma cavada por cima do goleiro, não deu certo. Mas se passa a bola ali, eu acho que quem vinha ali era o Alisson, se não me engano, ia fazer o gol de cabeça. Então me parece que essas críticas estão chegando neles. E às vezes até pode atrapalhar, porque talvez naquele momento fosse melhor ele ser o jogador que ele costuma ser, que é do primeiro passe no primeiro pau, e não tentar o cruzamento, entende? Então eu vi muitas mudanças assim, já fazendo uma apanhado geral do jogo de hoje. Eu vi os jogadores me parecendo mais preocupados com tocar mais a bola do jeito que tocava antes, com um pouco mais de velocidade. E o Renato fez as alterações para isso, botou o Darlan e o Matheus Henrique. Eu acho que isso por si só já deixa mais rápido o time. Vi os laterais preocupados em dar uma resposta melhor, tanto o Orejuela, né, quanto pelo outro lado o Cortez também tentando dar essa resposta melhor, fazendo mais ultrapassagem, tentando jogar. E até no momento que não precisava tanto, né? Porque era um momento que a gente tinha o Everton em campo e tinha o Luiz Henrique, Luiz Fernando em campo também, e ele tentando fazer ultrapassagem, tentando jogar, nesse caso até por dentro, né? Então tomara que isso persista e que a gente possa ver o Grêmio que a gente está acostumado a ver, né? O que tu acha, assim, fazendo um apanhado geral da partida? É isso aí, Roberto. E deu esperança, né? Deu esperança para todos nós aí, torcedores, de que o Grêmio não esqueceu de como jogar aquele futebol com posse de bola ofensiva, né? Com posse de bola ofensiva, indo para frente, indo para dentro do adversário e recompondo também com qualidade, né? E deu esperanças. Se o Grêmio jogar sempre assim, nessa pegada, com certeza tem chances de ser campeão. Tem chance de ser campeão. Acho que o Romildo foi muito importante, deu para ver que a gente tem um presidente atuante que está inteirado de tudo que está acontecendo. Realmente, com a situação com o Renato, assim, lidar com o Renato é complicado, porque o cara é o maior ídolo do clube, e de fato é. O cara é multicampeão como jogador e como técnico aqui no Grêmio. Então realmente é o nosso ídolo, né, cara? Então imagina, e o que a gente percebe é o comando do futebol, né? Então acima do Renato, nós torcedores vemos só o Romildo Bolzan Júnior, é quem a gente vê, é quem nós vemos. Então foi importante ele estar atuante. Eu gostei da coletiva dele ontem, então fiquei confiante, porque a gente já vimos algumas vezes o Grêmio se perder nesse caminho aí, né, de Sim. Euforia após título, e aí começam as contratações, né, sem fundamento, sem muito equilíbrio, deixa de apostar na base, e aí aquele processo todo que nós já conhecemos. Mas seguindo esse caminho, da maneira que, né, que se desenha desde 2016 para 2017 ali, tá excelente. E muita esperança que o Grêmio possa fazer um bom campeonato brasileiro, embora eu tenho para mim que o foco é sempre, a prioridade são sempre as Copas, né? Libertadores, sim. Copa do Brasil, Libertadores, os times da Argentina
começaram a treinar há pouco tempo, então vai ser uma Libertadores atípica, né? Em função de todo o contexto. E a Copa do Brasil também é uma incógnita, né? Também é uma incógnita. Todos têm chances, né? São franco-atiradores ali. E a esperança, é isso aí, é o que define o jogo do Grêmio hoje. Lembrando que o Grêmio jogou ontem como uma das piores defesas do campeonato, né? Então, para mim, acaba não sendo um balizador muito bom, ainda mais no momento que o Bahia vive, mas já dá esperança. Então, o Grêmio na classificação agora está em 10º, tem um jogo a menos, né? Pode chegar, dependendo da combinação de resultados, acho que até na posição de pré-libertadores, aí, dependendo de uma combinação muito favorável. Mas dá uma sensação ruim ver o Grêmio, mesmo com o jogo a menos, mesmo com tudo que a gente sabe que ainda vai rolar. Então, no início, ver o Grêmio como eu vi ontem na zona de rebaixamento ali, né? É uma sensação ruim, sem dúvida. Considerações finais, Jason, é isso? Mais alguma coisa? Em suma, é isso, meu grande amigo aí, Roberto Matos. Legal, cara, resenha, falar de futebol é sempre bom, né? E nós vivemos aí a infância ali tentando, né? Como grande parte da gurizada no Brasil, né? Querendo ser jogador. E é o nosso Grêmio, né? Eu vejo hoje como esperança, né, cara? Porque tem futebol, dá pra jogar pra frente, dá pra jogar com posse de bola, apostar na base. Então, vamos lá. Próximo jogo aí, mais 3 pontos. Tomara. Jason, brigadão de novo, até a próxima com o Corneta Grêmio. Valeu, Roberto. Grande abraço. Abração. E para quem quer falar com a gente, manda um e-mail para cornetagremio@gmail.com. Se tem alguma dúvida, se concordou com o que a gente falou ou se não concordou, não importa, manda lá.